Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos de maneira gloriosa no nome do Senhor Jesus Cristo. A você que me acompanha aqui neste canal, eu desejo que Deus possa te abençoá-lo, te enriquecê-lo, que o Espírito Santo de Deus possa te visitar. Você que vai ouvir esta mensagem em algum lugar, o meu desejo é que Deus te abençoe e que todos os sonhos e projetos do teu coração te venham se realizar no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração, aonde, tendo esta mensagem como base, você vai perceber o porquê que muitas pessoas, espiritualmente falando, elas não conseguem desenvolver-se. O porquê muitas pessoas, espiritualmente se falando, elas não conseguem ter um crescimento espiritual em si mesmo. E o que é necessário, o que precisa fazer para que haja esse crescimento espiritual na vida de muitas pessoas. Que em Filipenses capítulo 2, versículo 16, eu queria chamar muito a sua atenção a esta mensagem, seria muito importante que você ouvisse. Eu tenho certeza que essa mensagem, se você ouvir, espiritualmente ela vai te enriquecê-lo, vai te abençoá-lo. Espiritualmente, se você ouvir e as praticá-la, esta mensagem ela vai trazer um crescimento espiritual na sua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Tá bom, queridos? Filipenses, capítulo 2, versículo 16, diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, no dia do Senhor, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Percebe aqui, meus amados, que o autor da carta aos Filipenses, ele foi muito claro explicando sobre o que deve ser feito para que haja um crescimento espiritual em si próprio. Veja que ele foi muito preciso na colocação que devemos preservar a palavra. Preservar quer dizer guardá-la. Porque quando se trata da palavra de Deus, ou alguém quando guarda ou preserva dentro de si a palavra, a própria palavra, espiritualmente falando, acrescenta na vida daquele que os guarda. Então o que falta na vida de muitas pessoas para que haja na vida delas esse crescimento espiritual? Exatamente o que aqui está escrito, o guardar a palavra. Quando você guarda a palavra, a própria palavra ela dá esse ganho na sua vida. Espiritualmente falando, ela te enriquece. Espiritualmente falando, ela acrescenta na vida daquele, não que ouve, mas na vida daquele que ouve e as guarda no coração. Então o que falta na vida de muitas pessoas, porque há muitas pessoas que elas ouvem de um jeito, mas vivem de outro. Há muitas pessoas que elas não conseguem colocar em prática. Há muitas pessoas que elas não as praticam. Há muitas pessoas que elas não a obedecem. E isso impede que haja o crescimento espiritual. Por isso, muitas pessoas, mesmo estando na presença de Deus dentro da igreja, é triste o que eu vou falar, mas assim, queridos, até pregadores não conseguem se libertar de um vício, não consegue abandonar o pecado, não consegue ser de fato e de verdade uma nova criatura. Por quê? Porque não guarda a palavra, não preserva. Diz o ditado que quem guarda tem. Mas há muitas pessoas que elas guardam mais da velha criatura do que do novo homem em Cristo. E nós não devemos guardar da velha criatura, pelo contrário, devemos guardá-la apenas o que de Cristo recebemos. Por esta finalidade, muitas pessoas espiritualmente não conseguem ter esse crescimento espiritual. Muitas pessoas não conseguem ter esse ganho espiritual, esse enriquecimento espiritual. O que os falta? Guardá-la a palavra, que é a palavra que gera o crescimento. É a palavra que espiritualmente o enriquece. É a palavra que gera esse crescimento espiritual na vida daqueles que guardam a própria palavra. Por isso que o autor falou, preservando a palavra da vida. Quando fala da vida, está falando da salvação. Então, aquele que guarda a palavra, a instrução da palavra, ou o ensinamento da palavra, vai os conduzir aquele que as guardou para a vida eterna. Ou seja, se alguém almeja ou deseja ser salvo, é necessário preservar ou guardar a palavra como a Bíblia ensina. E é o que falta em muitos. Com relação ao ensino, se você for em Provérbios,
Provérbios capítulo 10, versículo 17, olha o que diz com relação ao ensino da palavra. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, ou seja, o caminho para a salvação é de quem guarda a palavra, né? Quem guarda a palavra, a própria palavra instrui ou ensina como caminhar rumo à salvação. Mas o que abandona a repreensão ou que rejeita o ensino anda errado. Ou seja, todos aqueles, agora sem exceção, todos aqueles que desobedecem a palavra ou que não guardam a palavra, anda errado de um jeito ou de outro. Por isso que nós devemos guardá-la para errar o mínimo possível. E o porquê que tanta gente na presença de Deus anda errado? Falta exatamente isso, guardar ou preservar a palavra de Deus. Porque a palavra ela nos instrui, a palavra ela nos orienta, ela nos aponta o caminho, a palavra ela nos ensina, ela abre os nossos olhos. Mas como muitas pessoas não guardam a palavra, não preservam a palavra, estando na presença de Deus, anda errado pelo fato de não guardar a palavra no coração. É o que diz aqui no Filipenses 2,16. Para que no dia do Senhor, né, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ou seja, todos aqueles que não guardam a palavra, é a Bíblia que diz isso, queridos, não sou eu. Independente se é pregador, se é membro, obreiro, o que quer que seja, diácono, bispo, não importa. Se não guarda a palavra, toda carreira como cristão está sendo em vão e todo esforço está sendo inútil. É a Bíblia que diz. Ou guarda a palavra ou está perdendo o tempo dentro da igreja. Ou guarda a palavra, todo esforço está sendo em vão. Todo empenho está sendo inútil. Porque a própria pessoa, por não guardar a palavra, a própria pessoa está colocando tudo a perder. Será que você que me ouve agora, você que é cristão, será que você, mesmo estando na presença de Deus, você não está colocando tudo a perder? Porque há muitas pessoas que elas, como falei, estando na igreja, na presença de Deus, mas elas não obedecem. Elas não praticam, muitas pessoas não guardam a palavra, muitas pessoas não preservam a palavra, muitas pessoas estão na presença de Deus e não mudam, muitas pessoas estão na presença de Deus, mas continua sendo exatamente o que era antes. Muitas pessoas estão na presença de Deus, mas ela continua a velha criatura que antes era, ela continua com os mesmos hábitos, o mesmo linguajar do mundo, ela continua fazendo as mesmas coisas. E a Bíblia diz aqui, Filipenses 2,16, está sendo em vão e inútil estar dentro da igreja na presença de Deus, porque está na presença, mas não está guardando a palavra. Então todo esforço, todo empenho está sendo em vão, está perdendo tempo, está colocando tudo a perder, está sendo inútil a pessoa que está dentro da igreja e não guarda ou não preserva a palavra de Deus. Quero orar por você agora. Querido Deus, amado e glorioso Pai, ó Deus de toda bondade, de toda plenitude, eu oro por este homem, eu oro por esta mulher que me acompanha agora. Talvez esta pessoa, ela até deseja, meu Pai, viver em santidade. Certamente esta pessoa ela almeja dias melhores, mas por mais que ela tenha feito, não tem sido bastante o suficiente. Senhor, que o Senhor possa fortalecê-lo, este que me ouve em algum lugar, que o Senhor possa revesti-la do novo homem, e que esta pessoa tenha força o bastante, o suficiente, para suportá-la, meu Pai, os desafios, as lutas que no dia a dia enfrenta. Para que assim ela possa permanecer, meu Deus, inabalável. Para que esta pessoa assim, meu Pai, venha haver um crescimento espiritual na vida desses que me ouvem. Que haja, meu Pai, o desenvolvimento do Teu Espírito na vida desta pessoa. Que o Senhor possa acrescentá-lo sobre este que me ouve do Teu Espírito Santo, da Tua unção, da Tua presença. E que uma vez que o Senhor o acrescente do Teu Espírito, da Tua presença, que essa pessoa guarde a Tua palavra, para que a própria palavra gere o crescimento para a salvação. Assim eu te peço, Deus, assim oro, e assim eu te agradeço, com a certeza, meu Pai, da tua visitação a esta pessoa, com a certeza da tua presença se mover em cada coração, independente de quem é esse que me ouve agora, que teu Espírito Santo a visite, e que o Senhor o acrescente na vida de cada um deles. Te peço isso, assim te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas aonde você estiver, que o Espírito Santo possa te enriquecer, te abençoá-lo, como falei anteriormente,
e que o Espírito Santo de Deus traga este crescimento na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa te enriquecer espiritualmente falando, que o Espírito Santo possa te visitar e que você entenda que lá no fundo o que Deus quer é que você não corra em vão. O que Deus quer é que você não esteja se esforçando em vão, mas que todo o teu esforço, todo o teu empenho, lá no fim de tudo você seja bem recompensado. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço a todos, em nome de Jesus.